Olá, pessoal, vamos continuar as nossas atividades, começando com português. Nosso seguinte dia hipotético seria dia 1º do mês de julho. Então, aqui eu vou começar a riscar, porque aqui, por acaso, está escrito 6. Então, eu vou colocar aqui 1/7. Lembrando que foi um caso excepcional, que houve um problema na escola, eu não soube ao certo o que exatamente, e que as apostilas foram entregues entre do dia 17 de junho até o dia 20. Então, por isso é que as datas não estão bem certinhas com a apostila, mas não tem problema. Vamos continuar. Vamos ler o que está escrito aqui. Ler e escrever. Atividade sobre o texto Joãozinho Sem Medo, páginas 138, 139 e 140. Para a realização dessa atividade, a criança deverá ter participado da leitura do conto Joãozinho Sem Medo, conforme as orientações dadas nas atividades anteriores de como ler o conto para a criança. Então, esse texto a gente já leu, quem não leu, escutou, que foi lido. Vamos ver o que está escrito aqui. Na atividade 7. Vamos usar nossa imaginação? Imagine que o Joãozinho não tivesse sido corajoso. Como seria o final da história? Escreva em seu caderno como você acha que seria esse final. Então aqui, essa pergunta ela é retórica. Retórica é aquelas perguntas que não precisam de resposta. O prof faz muito sem sal. O que tem que ser feito aqui nessa atividade é o final da história. Então, aqui está dando um novo rumo para essa história. E se o Joãozinho não tivesse sido corajoso? Como que você acha que seria o final dessa história? Então, aqui vocês vão escrever o final. Lá na Bruxa e o Caldeirão, vocês tiveram que reescrever a parte que vocês mais gostaram da história da Bruxa e o Caldeirão. Aqui, vocês vão inventar um novo final para essa história. Então, vamos lá. Atividade 8. Claro, voltando um pouquinho. Esse final você escreve no caderno de vocês, tá? Atividade 8. Agora, você vai pensar em ortografia. Isso quer dizer na escrita correta das palavras. Para isso, faça as atividades abaixo. Letra A. Volte no texto e procure 3 palavras que contêm 4 sílabas e copie em seu caderno. Exemplo de palavra com 4 sílabas. Pirulito. Lembra que a gente já estudou essa parte aqui? Que a gente estava classificando em monossílaba, trissílaba, dissílaba. Então, não é muito diferente. Vocês já sabem o que é sílaba, pelo menos. Então, aqui tá perguntando, aliás, falando para vocês achar palavras com 4 sílabas. Então, vocês vão lá no texto e analisa e acha as palavras com 4 sílabas. Beleza? Letra B. Volte no texto e procure 2 palavras que sejam escritas com BR. Depois, copie em seu caderno. Então, tá pedindo para vocês procurarem palavras que contenham BR juntos. Então, não é para eu achar, por exemplo, a palavra bar, que tem o B aqui e o R aqui. Não, elas têm que estar juntas. Por exemplo, Brasil. Ó, o B e o R juntinho aqui. Eles têm que estarem de mãos dadas, beleza? Letra C. Volte no texto e procure 2 palavras que sejam escritas com CH. Depois, copie no seu caderno. A mesma coisa que a anterior. O C e o H têm que estarem de mãos dadas. Por exemplo, na palavra chuva. Ó, o C e o H tá aqui juntinho. Eles não ficam separados. Beleza?
E aqui a gente termina a atividade de português de hoje. Vamos para o EMAI. Aliás, para matemática. Aqui, nosso dia hipotético de hoje, a gente vai escrever aqui do lado, 1/7/2020. Atividade do EMAI, 3.5, página 22. Comente nesta atividade. Opa, li errado, vou começar de novo. Comente que nesta atividade vocês vão analisar uma tabela já preenchida sobre os times preferidos no Rio de Janeiro. Peça que analisem a tabela e pergunte qual é o título e qual é a fonte. Em seguida, auxilie a criança com a leitura dos dados da tabela para a realização da atividade. Então, vamos lá na página 22 do EMAI. O EMAI está aqui. Opa. Página 22. E nessa atividade tem uma pequena pegadinha que eu quero que vocês sejam honestos e me contem quem caiu na pegadinha. Lá na pergunta, no enunciado, tá dizendo para você perguntar qual é o título e qual é a fonte. Lembrando, quem tá sozinho, faz sozinho. Quem tem alguém ajudando, então o adulto pergunta para você qual que é o título e qual é a fonte. Isso a gente estuda em português. Qual que é o título dessa tabela? O título é esse aqui. Times preferidos. O título tá sempre em cima, centrado no meio. E qual é a fonte? A fonte tá aqui embaixo, ó, só que ela tá escondidinha, tá até escrito fonte. A fonte é da onde foi tirada essas informações. Então, isso daqui foi a elaboração do próprio autor que fez o livro, com dados fictícios. Se fosse, por exemplo, pego de uma revista, ia estar o nome da revista aqui. Então, fonte é da onde que veio essa informação, certo? Aqui não diz para vocês terem escrito. Então, eu quero só que vocês anotem para me contar, talvez vocês esqueçam até a gente se ver, quem é que caiu na pegadinha. E vamos para o próximo tópico. Observe os dados da tabela, times preferidos, e responda as perguntas. Ao terminar, pergunte qual é o time preferido das pessoas que moram com você e alguns amigos e familiares. Para terminar, construa uma tabela em seu caderno, organizando essas informações, assim como na atividade. Então, aqui tem duas coisas. Tá falando para a gente responder as perguntas e depois vocês vão fazer uma pesquisa. Então, vamos primeiro fazer isso daqui. A primeira parte. Analisar as informações e responder as perguntas. Vamos ler aqui em cima. Número 1. Uma pesquisa sobre times preferidos foi feita num bairro do Rio de Janeiro, obtendo os seguintes resultados. Então, Botafogo, o nome do time tá aqui, né? E aqui é o número de torcedores. Botafogo tinha 97 torcedores. Flamengo, 247. Fluminense, 133. Vasco da Gama, 108. E outros, 102. Outros são os vários outros times que eram números muito pequenos para a gente colocar na tabela. E se fosse colocado, ele ia ficar muito grande. Então, aqui embaixo. Responda as perguntas. A. Qual é o time preferido pelos torcedores desse bairro? Como que eu sei qual que é o preferido? Ora, o preferido é quem tem mais voto. Quem tem mais voto? É só olhar o maior número. Então, eu analiso, vejo qual que é o número mais grande e eu vou saber o nome do time favorito.
Aliás, time preferido. Bem, quantos votos obteve o Fluminense? Eu vou localizar o Fluminense e ver quantos votos ele teve e colocar aqui. Quais os times tiveram mais de 150 votos? Então, vocês vão olhar nessa tabela e ver quais que tiveram mais votos que 150. Ou seja, aqui nessa tabela tem que ter números que é depois de 150. Vocês vão ver quais são ou qual é e colocar a resposta aqui. Letra D. Quantos times tiveram menos de 100 pontos? Então, aqui, ó, é os números menores que 100. Então, vou novamente analisar a tabela e vou achar os números menores que 100. E assim eu vou saber quantos times tiveram menos de 100 pontos. E vou escrever aqui. E quantos votos, a letra E, né? Quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais que o Botafogo? Então, aqui eu quero saber a diferença, porque eu quero saber quantos votos a mais tem o Botafogo. Diferença, lembra? Sempre que eu falo diferença, eu quero uma conta de menos. Então, eu vou pegar os votos do Vasco da Gama e fazer a conta menos o do Botafogo e ver quantos que dá. Letra F. Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores? Como que eu vou saber se foi feito com mais ou menos de 500 torcedores? Eu vou ter que pegar todas as pessoas que votaram, os números de pessoas, os números de torcedores e somar. Se esse valor der mais que 500, eu sei que tem mais que 500. Se for menos, eu sei que tem menos. E daí eu consigo responder essa pergunta. Letra G. Houve mais de 1.000 torcedores participantes dessa votação? Com a mesma conta que você fez aqui, você vai conseguir responder essa aqui também. Beleza? E assim a gente termina a aula de hoje.